Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Trabalhador Consciente. Tema de hoje: transferência de local de trabalho. Olá, eu sou Cláudio Parra, sócio contador da Parra Contábil. Olá a todos, sou Jânio Parra, advogado, especialista em relações do trabalho. Afinal, doutor, o empregador pode transferir o empregado do local de trabalho? Precisamos fazer algumas considerações a respeito dessa transferência. Primeiramente, cabe um ponto que diz respeito ao seguinte: toda e qualquer alteração nas condições de trabalho depende da concordância do empregado, como regra. Você vai alterar horário, local, condições de uma maneira geral, o empregado tem que concordar. Ele não pode ser obrigado a tanto. Mas vamos falar especificamente da transferência de local. Então, um segmento que é muito comum ter essa cláusula, ela inserida nos contratos de trabalho, é esse pessoal que trabalha com vigilância, limpeza, conservação em edifício. As empresas que contratam esse tipo de trabalhador, eles inserem essa cláusula no contrato porque os clientes deles estão nos mais variados locais. Se essa modificação de local ela for dentro do mesmo município, não há nenhum tipo de adicional. O empregado tem que ir. Aliás, nem partindo das empresas que forem nesse segmento necessariamente. Uma empresa como um escritório, como o seu, por exemplo, como o Ok. meu, você mudou a sede do teu escritório do bairro Central para um outro local de São Paulo, dentro do mesmo município. Os empregados têm que se transferir para lá? Sim, são obrigados a ir. Aí não tem como. E não há nenhum tipo de adicional. Ok, então a obrigatoriedade, vou falar assim, se eu estiver dentro do mesmo município, não tenho o que discutir. Não, aí não tem o que fazer. O empregado é obrigado a seguir, sob pena dele ter até, na última hipótese, ter o contrato dele rescindido até por justo motivo, justa causa. Interessante. Então, a exceção seria fora do município, então. Isso. Quando se trata, teve algumas indústrias, por exemplo, que andaram transferindo a sua sede de São Paulo ou de municípios próximos de São Paulo, como Guarulhos, por exemplo, para cidades do interior, por questões das mais diversas. Nesse momento, o empregado não é obrigado a ir. Ele não é obrigado. Se, agora veja, aí vem a diferença da transferência definitiva para a transferência provisória. Ah, ok. Se a transferência for definitiva, o empregado pode negociar como que vai se dar isso. Se a empresa vai fornecer moradia, transporte, uma vantagem salarial, porque o adicional de transferência, que é de 30% do salário do empregado, só é devido se a transferência for provisória. Ah, Então, ok. vamos imaginar uma empresa que desenvolva regularmente suas atividades em São Paulo. E ela pega um trabalho para ser feito em Cajamar, no interior do estado, que vai durar 2 meses. E precisa deslocar um pessoal para fazer isso para lá. Durante esse período, ela vai ter que pagar o adicional. Em quanto tempo em Ok. durar a transferência, é devido ao adicional. Cessou a transferência, cessou o adicional. Ok. Foi dito que a transferência dentro do município não tem problema. Fora Isso, do município, é, é, devido ao adicional. e não é uma obrigatoriedade. Então, caso o Isso. empregado não queira ir, A não ele ser que é, conste do contrato, hein? A não ser que o empregado, no momento da contratação, conste do contrato dele essa possibilidade. caso aconteça transferência fora do município, Isso. você O vem comigo. empregado não é obrigado caso não esteja no contrato. Se estiver, ele tem que ir.
faz parte das obrigações dele. Ele estava consciente no momento da contratação. Ou seja, sempre leia o contrato muito bem. Ah, é. Coisa que muitas empresas não sabem elaborar da maneira adequada e os empregados, como regra, não leem esses contratos. Nossa. Então, só voltando, como ele, o adicional, então, só é devido quando está fora do município, então? E ela for provisória. Provisório. Tem duas vertentes. Duas condições. Ah, Porque se a transferência ela for de caráter definitivo, você imagina, por que ela se presta a esse adicional? Então vamos colocar esse tema para a gente debater. O adicional é devido como uma forma de indenização por uma condição excepcional do trabalho. Se o empregado altera esse contrato em caráter definitivo, então não há justificativa, porque ele vai transferir toda a vida dele para o novo local. Então, ele pode exatamente. negociar com o empregador novas condições de trabalho, que é outra coisa. Ok. Então, É uma basicamente, outra questão que aí já ah, não entra nesse contexto do pagamento do adicional. então, basicamente, a diferença entre a definitiva e temporário é o adicional, é Isso, as regras do contrato e assim por diante. exatamente. Então, Perfeito. essa é a situação que acaba tendo. O relevante destacar é essa condição. Fez uma mudança, uma loja. O camarada tem uma loja num determinado shopping e, por motivos contratuais, essa loja é encerrada. Ele transfere para outro shopping dentro do município. Os empregados têm que seguir, sem adicional. Ok. Tá. Ou Tem que seja, seguir. dentro do Um detalhe município. que é interessante colocar, em se tratando da cidade de São Paulo especificamente, como muitas dependem de regiões metropolitanas, imagine a seguinte situação: o camarada trabalha na Zona Leste de São Paulo e a empresa transfere o trabalho dele para o município de Guarulhos, que é fronteiriço com São Paulo. É quase que como fosse um bairro. Exatamente, do O lado. adicional é devido. Não importa que eu esteja a um quarteirão. O adicional é devido. Tá. Não tem esse entendimento É uma do coisa que é contexto. complicada, porque entenda o seguinte: é muito difícil para o legislador ele estabelecer todas as condições que possam vir a acontecer no decorrer dessa relação jurídica. Então, situações pontuais podem ser ajustadas. Olha, eu posso até admitir a possibilidade de algum juiz entender que, dada a distância ser reduzida, esse adicional não seria devido. É um argumento, né? É um argumento. Porque depende da região de São Paulo que a pessoa estiver. Vamos falar, vai da Penha, bairro da Penha, Zona Leste, Para para a Guarulhos. cidade de Guarulhos. É como se fosse um bairro. Agora, se o camarada está, ainda falando de São Paulo, hipoteticamente, o camarada reside ou trabalha, por exemplo, em Guaianazes, extremo da Zona Leste, e a empresa monta uma base no Capão Redondo, Nossa, extremo da Zona Sul. O empregado tem que ir. É cidade de São Paulo. entendi. É muito mais distante do que ele ir da Penha para Guarulhos, Mas é um município só. mas é o mesmo município. Exatamente. São coisas que Muito bom. não, a lei não tem como ser tão detalhista a ponto de prever cada detalhezinho como esse, sabe? Claro, aí seria muito pontual, Não, julgar e isso. com certeza geraria um caminhão de outros questionamentos nesse caso, né? Perfeito. Pessoal, então, esse foi o tema de hoje, transferência de local de trabalho. E caso ainda vocês tenham mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que nós vamos sanar suas dúvidas. Ok, fiquem, por favor, entrem em contato, tragam suas dúvidas, que através disso nós vamos poder trazer maiores esclarecimentos, fazendo com que o canal se torne mais informativo. Então, pessoal, não deixe de deixar seu like, se inscreva no canal e principalmente compartilhe nossos vídeos. Até mais, até a próxima, pessoal.
Até mais.